Boa noite a todos, a paz, tudo bem? Vamos dar início aí nesse culto de Páscoa hoje. Abra sua Bíblia aí em Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos 14. Marcos 14, versículo 12 diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Aí Marcos 14, versículo 22. E comendo eles, tomou Jesus pão, e abençoando-o, o partiu e deu-lhe, e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E aí agora abra em Êxodo, no capítulo 12. Êxodo 12. Êxodo 12, versículo 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E aí no versículo 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Preste atenção nisso. Passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E o último versículo. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Bom, boa noite a todos aí. Estou vendo aí que entrou bastante gente. Glória a Deus, dando início aqui nosso culto de Páscoa. E eu estou compartilhando aqui, eu li um texto em Marcos, e aí li um texto aqui em Êxodo. Irmão, a Páscoa é o momento mais importante da vida de quem crê em Cristo. E eu quero compartilhar hoje com vocês alguns pontos para que vocês possam entender que desde o Antigo Testamento Deus sempre teve essa prioridade, esse cuidado, esse zelo. E nós lemos dois textos aqui. Primeiramente por último nós lemos aqui um texto que fala da Páscoa lá no Antigo Testamento, que ela acontecia em determinado tempo e ela simbolizava a libertação do povo do Egito, do povo de Deus do Egito. E a Bíblia, você viu que eu enfatizei aqui quando eu estava lendo, que ele fala, e passarei sobre vós, né? Porque a Páscoa, a palavra Páscoa do hebraico é justamente isso, é o Pesach, é o pular, é o passar. Então Deus ele ia julgar o Egito, mas aonde tivesse o sangue do cordeiro, ele ia pular e não ia trazer juízo. Então, nesse dia aqui dessa Páscoa,
ela fala, versículo 6, ele fala que era no 14º dia do mês, né? Esse já é um ponto que eu quero que vocês prestem atenção, porque o calendário bíblico é diferente do calendário gregoriano. O calendário bíblico é o de Deus, ele começou faz 16 dias o ano. Se você pegar lá em Êxodo 12, no versículo 2, ele fala, vai ser o princípio dos meses. Então começou, para Deus, começou agora o ano, faz 16 dias. E logo começando o ano, já tem a celebração da Páscoa. O que isso simboliza? Isso simboliza que a vida para Deus, o início do ano, o início das coisas começa com a Páscoa. Tudo na vida da pessoa começa com a Páscoa. Ela conhecendo a Cristo e tudo mais. Nesse versículo, nesse capítulo de Êxodo 12, ele fala de um determinado tempo para acontecer essa festa, no dia 14 do primeiro mês. Ele fala do sangue colocado na porta, que é um sinal de libertação. Ele fala para fazer isso, né, perpetuamente, para que eles tenham memória desse acontecimento. Tudo isso ele fala aqui em Êxodo 12. E quando a gente vai lá para Marcos, no capítulo 14, Jesus, não precisa abrir não, Jesus, ele fala exatamente as mesmas coisas. Ele fala no tempo exato que eles começaram a sacrificar a Páscoa, porque ele seguiu o calendário bíblico, né, judaico. Então no dia que iniciou, lá no Egito, 14º dia de Nissan, foi quando Jesus falou para a gente celebrar. Jesus, ele fala aqui mais para baixo de algumas coisas também. Ele institui a ceia, ele fala, fazer isso em memória de mim. Então a mesma coisa que foi falado lá, ele continua falando. Só que agora não é mais um sangue de um animal, é o sangue dele próprio. E quem crer no sangue dele próprio vai ter o quê? Vai ter a libertação do pecado, do juízo de Deus. Essa é a analogia primária que eu queria deixar. A Páscoa, ela simboliza uma libertação do juízo de Deus e que tenhamos salvação disso. E isso só acontece em Cristo. Isso aconteceu no passado, no Antigo Testamento, aconteceu aqui no Novo Testamento e acontece nos dias de hoje. Mas eu quis dar ênfase na data que elas aconteceram simultaneamente no mesmo período. E até você vai falar assim, mas esse dia, 14º dia de Nissan, ele não aconteceu na sexta, né? Agora, ele aconteceu na quarta. Você fala, mas Jesus não morreu na sexta? E eu vi um estudo bíblico falando, eles fazendo a data de maneira retroativa para ver que no tempo que Jesus nasceu, que ele se ofereceu como sacrifício, né? O 14º dia caiu exatamente na sexta-feira, que foi quando ele se entregou como um sacrifício, e no domingo que ele ressuscitou pela manhã. Então tudo exatamente igual. Êxodo 12, a Bíblia fala que ao chegar da tarde, no crepúsculo, ele fala que era para ser entregue o sacrifício. Jesus morreu mais para o final da tarde, lá para as 3 da tarde. Então tudo exatamente igual. Tudo exatamente igual, mostrando para os judeus que, olha, chegou o Salvador do mundo. É Ele. É nele que nós temos que crer. Ele é a nova aliança, o Novo Testamento. E eu pus o título dessa palavra de a Páscoa e tudo de bom que ela abrange, para que preste atenção nisso, irmão. Porque tudo está relacionado ao calendário de Deus. Tudo. Eu até estou preparando um curso aqui de oferta para entregar. E eu vou falar do calendário de Deus também disso. Mas tudo envolve o calendário de Deus. E eu quero que vocês prestem atenção nisso. Por que eu estou querendo que vocês prestem atenção nessa data tão especial que é a Páscoa e em tudo que envolve ela? Porque esse período, irmão, ele é chave para mudanças significativas na vida das pessoas. Ele é, primeiro, para você aceitar Cristo e você realmente ter uma vida com Deus, ser liberto do juízo de Deus e morar no céu. Mas não somente isso, para você ter uma vida e vida em abundância aqui na terra. Amém? Amém? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Então, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia aí no livro de Josué, no capítulo 4.
Aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Josué 4. Josué no capítulo 4. No versículo 19, diz assim: Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 de que mês? Está escrito aí? Primeiro mês. Josué 4:19. Do primeiro mês, dia 10 do primeiro mês, e alojaram em Gilgal, da banda oriental de Jericó. E no capítulo 1, versículo 11, diz assim: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Presta atenção no que eu estou querendo te dizer, irmão. Grava isso aqui, ó. A época da Páscoa, que é o que a gente está vivendo agora, é uma época que aparecem as oportunidades na nossa vida. Amém? Você vai falar, mas e o coronavírus, irmão? Eu não estou nem aí para o coronavírus. O povo estava escravizado no Egito 430 anos e foi nesse período de maior assolação que Deus abriu a Páscoa e abriu essa oportunidade de salvação na vida deles. Deus é que comanda tudo. Esse tempo é um tempo onde aparece justamente as oportunidades. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque aqui ele fala que foi no 10º dia do primeiro mês, ou seja, é nesse período que as coisas estavam acontecendo. Porque se a Páscoa acontece no 14º dia, se a gente leu no 10º dia, é nesse período. Josué 1:11, a Bíblia diz, ó, dentro de 3 dias vocês vão tomar posse dessa terra. Ou seja, 3 dias antes do dia 10, no dia 7. Eles começaram, Josué no capítulo 2, eles começaram a espiar a terra. Lembra que ele foi espiar, e Raabe, a prostituta, aquela história que eles foram espiar a terra? Foi Caleb mais um espia. Eles foram literalmente espiar a terra. Eles foram espiar a terra para ver se tinha oportunidade. Eles foram ver como que era a terra, vamos dizer assim. Isso traz um simbolismo para nós que, nesse período, é para nós enxergarmos para ver se não tem oportunidades na nossa vida. Eu estou vendo várias situações, irmãos, de pessoas pela internet fazendo coisas. Não estão parados, estão criando coisas, estão fazendo outras coisas, estão se mobilizando de outra maneira, estão enxergando de outra maneira as coisas. Tudo nesse período que a gente está vivendo um isolamento social. Deus, ele sabe de todas as coisas e ele, no período da Páscoa, ele cria as oportunidades para nós. O que eu fiz hoje o dia inteiro? Fala. Pensando em algo. Estou falando aqui com a Dani, né? O ponto, irmão, desse período, Deus está criando, existem oportunidades ao nosso redor. Eles podem ter chegado lá na beira de Jericó, ter visto Jericó, que era uma coisa enorme, de grande. Não só de grande, mas de profundidade. O muro tinha tanta profundidade que tinha pessoas que moravam no muro. Mas como que eu vou entrar aí? Enxerga a oportunidade, vai espiar, vai ver se não tem coisas aí para fazer. Em Esther, no capítulo 1, eu não vou pedir para a gente abrir para não se demorar muito, mas Esther, no capítulo 1, foi quando aquela situação em que o povo, ele estava lá do rei Assuero, que depois teve o negócio da Amã, enfim, e a festa de Purim. Mas o rei, ele tinha uma esposa Vasti. E nesse período, foi justamente nesse período que a gente está vivendo agora, irmão. Ele chamou ela para... Depois você pode ler lá em Esther no capítulo 1. Fala no versículo 5, 10 e 12. Ele fala justamente desse período. Ele acabou um banquete enorme e fez um outro banquete só para o pessoal da cidade.
E no que ele fez isso para o pessoal da cidade, ele quis chamar a sua esposa para vir e esnobar, porque ela era muito linda, maravilhosa e tudo mais. E ela não veio. E no que ela não veio, ela acabou sendo destituída de rainha e abriu-se uma nova oportunidade para ter uma nova rainha em todo o Império Persa. E aí é que vem a história de Esther, que acabou sendo rainha, e a gente já sabe toda a história. O ponto que eu quero ressaltar é o seguinte, irmão. Esse período que Deus fez isso para a rainha Vasti sair, olha para mim, foi agora. Foi nessa semana aqui. Só que há centenas de anos, milhares de anos atrás. O que tudo isso mostra, irmão? Tudo isso mostra que nesse período Deus faz cair rainhas. Que nesse período Deus pode usar uma prostituta para você espiar uma terra. Deus pode usar qualquer circunstância ao seu redor para que você enxergue as oportunidades que estão aparecendo diante de ti. E é sobre isso que eu quero comentar para vocês. Esse período da Páscoa é um período especial, irmão. E por ser um período especial, a gente tem que estar atento. E a maior oportunidade que aparece nesse período é justamente a oportunidade de você ter uma vida com Cristo. De você reativar a sua vida com Cristo, você que está afastado. De você voltar a ter uma vida com Cristo, você que está longe, desviado. De você que nunca entendeu nada de Cristo, o Senhor está te dando uma oportunidade hoje, está falando assim, eu quero entrar na sua vida. Eu fico pensando nessas coisas, irmãos, porque Deus ele prepara todas as circunstâncias para querer alcançar uma vida nessa terra. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então preste atenção. Deus está preparando oportunidades nessa semana para você conhecer Cristo. E Deus está preparando oportunidades nessa semana para que Ele possa te mostrar coisas que possam te favorecer ou você enxergar de uma outra maneira. Vocês estão entendendo isso? Então, coloca a mão na cabeça e fala, Senhor, eu quero enxergar as suas oportunidades essa semana, Senhor. Eu quero enxergar essas oportunidades, Senhor. Eu quero, assim como ciclicamente em todo ano o Senhor tem feito isso, ao longo dos anos, eu quero enxergar as oportunidades. Me dá um sonho, fala comigo. E eu quero aproveitar essa oportunidade de ter uma vida com Cristo, de me realiançar com Ele, de voltar para os caminhos dEle, em nome de Jesus. Amém? Tem mais coisa, irmão, presta atenção. Deixa aí em Josué ainda. Então a gente está vendo que no princípio do livro de Josué, eles começaram a enxergar as oportunidades. Mas lá no capítulo 4, no versículo 17 a 19, a Bíblia diz o seguinte... Josué 4, 17 a 19. E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo, subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, subiram do meio do Jordão, as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco. As águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como antes. Sobre todas as suas ribanceiras. Versículo 19. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês 1º, e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental e de Jericó. Presta atenção nisso. Outra coisa importante que acontece nesse período, nessa semana da Páscoa. Deus, ele muda os nossos caminhos, rumo aquilo que é a terra prometida para a sua vida. Amém? Você crê nisso? Amém. Eu vivi isso hoje. Não vivi empolgado? Eu estou preparando uma coisa que eu enxerguei que é a minha terra prometida, irmão. E isso me veio ontem. Foi ou não foi, amor? Foi. O que eu estou pregando, eu estou vivendo. Eu quero que você viva. O Senhor, ele quer mudar o rumo da sua vida para que você vá rumo à terra prometida que ele tem reservado para você, o teu casamento, o teu emprego, tua casa, tua felicidade. Eu não sei o que é.
mas eu sei que Deus tem para você. Aqui, quando eles passaram o Jordão, eles estavam, pensa comigo, irmão, eles estavam lá no Egito, aí eles vieram correndo aqui, e eles iam passar o rio, e aqui era a terra de Israel. No que eles passaram o Jordão, eles estavam 430 anos pensando no dia que eles iam entrar na bendita da terra prometida, irmão. Não é verdade? Desde Abraão lá, irmão, centenas de anos atrás, que Deus falou, eu vou dar uma terra para vocês. E não chegava, e não chegava, e não chegava. A hora que eles cruzaram o Jordão, eu fico imaginando como ficou o coração deles. Não é verdade? Eu gosto às vezes de parar e fazer essa... isso aqui Deus falou com os nossos ancestrais, há 4 gerações, e nós estamos chegando aqui agora. 4 não, muito mais, né? O ponto é, a Páscoa é justamente isso. A Páscoa é justamente uma mudança de uma situação de cativeiro para uma situação de terra prometida. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É quando você começa a ter uma vida com Cristo e Ele te dá uma esperança, Ele te dá um norte, Ele começa a cuidar de você. Ele começa a falar assim, fica tranquilo, eu estou com você agora, não vai ter mais aquela escravidão, eu vou te guiar. Eu vou te guiar rumo à tua promessa. E essas coisas a gente tem que prestar atenção. Porque passar... Vocês lembram que eles passaram o Mar Vermelho a seco, certo? Moisés com o cajado. Aqui eles passaram o Rio Jordão a seco. São sinais. Irmão, presta atenção. Presta atenção nos sinais. Porque ele pode estar indicando muita coisa sobre a sua vida. Não é verdade? A gente está acabando de ver um seriado lá, Sinais, né? Na vida de um cara. Opa, tem coisa aí na vida desse cara. O que está aparecendo de sinais aí nesses dias para a sua vida, irmão? O que Deus está trabalhando dentro de você? Você tem que realmente, como o Bacos colocou aqui, é você atravessar o Jordão. Não tenha medo de atravessar o Jordão. O Jordão você vai ter coisas novas. Você vai viver, mas é o lugar onde você vai viver as tuas promessas. Quando a gente vive, quando a gente atravessa o Jordão, as coisas começam a acontecer, os sinais, eles ficam evidentes. É ou não é verdade? E eu fiquei pensando nisso, irmão. Em sinais para a Terra Prometida. Eu nem ia comentar isso, mas eu vou comentar. Não sentar. Eu estou passando por uma circunstância que eu estava pedindo algum sinal para Deus. E no último sábado, que foi esse dia aqui, que foi o dia 10. E nós, aqui no final do culto, nós fomos visitados pela presença de Deus aqui. E isso foi um sinal de Deus para nós. Foi ou não foi? Isso foi um sinal de Deus. Deus falou poderosamente comigo, com a Dani, com circunstâncias ao nosso redor aqui. A Dani teve uma visão aqui. Visão de um anjo. 2 anjos. No final do culto. Atrás nessa porta aqui que você está vendo e nessa daqui da entrada. E eu estava pedindo por alguns sinais. Isso foi comprovação de Deus. Irmão, Deus, Ele quer falar com você através de sinais. Ele quer que você preste atenção, olha, os sinais de rumo àquilo que é a tua terra prometida. Presta atenção nisso, irmão. Presta atenção nisso. Até o meu filho Rafael, de 11 anos, veio falar comigo que ele começou a perceber umas coisas. É assim que Deus age. É assim. Deus, Ele vai dando sinais rumo àquilo que é a terra prometida na sua vida. E qual que é o maior sinal nessa semana para nós, irmão? O sinal é que aquele que estava morto ressuscitou.
A tumba não segurou ele. E se você está procurando um sinal, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ele é o maior sinal nas nossas vidas. Então, se você, irmão, está precisando enxergar aquela que é a tua terra prometida, ora, porque eu creio que nessa semana ainda, Deus pode começar a te dar um sinal e você tem que prestar atenção. O ponto é que muitas pessoas não prestam atenção. É ou não é verdade? Acontece um negócio, a pessoa acha que é coincidência, a pessoa acha que é por acaso. Irmão, esse é um período que eu estou te falando, que não é para acontecer as coisas por acaso. Preste atenção e dê ouvido aos sinais de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Rumo àquilo que é a tua terra prometida. Eu enxerguei aquilo que pode ser minha terra prometida ontem e hoje. Quase que eu me atraso aqui para o culto, que eu fiquei estudando. Deus pode fazer isso com você em nome de Jesus. Amém? Fala assim, Senhor, tira as escamas dos meus olhos. Tira todo o bloqueio na minha mente, no meu espírito. Porque eu quero entender os teus sinais rumo à minha terra prometida. Mostra para mim, Senhor. Eu quero isso. E eu quero, Senhor, esse sinal da ressurreição. Eu quero esse Cristo na minha vida, para começar tudo do zero, para deixar Ele guiar, me conduzir até minha vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Dando sequência aqui, você não mudou do livro de Josué não, né? Josué capítulo 5, versículo 7. Presta atenção. Josué 5, versículo 7. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, e a estes Josué circuncidou, porque estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué, hoje, repete comigo, irmão, fala assim, ó, hoje removi de sobre vós o opróbrio do Egito. Agora eu vou continuar. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até ao dia de hoje. E estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no 14 do mês à tarde, na campina de Jericó. Olha para cá, irmão. Olha esse negócio. Eles saíram do Egito no dia 14 do primeiro mês. Certo? A gente leu lá em Josué no capítulo 1 que eles estavam, não sei se era no capítulo 4, que eles, 4:19, que era o primeiro mês. Era o primeiro mês, o dia 10 do primeiro mês. E aqui ele está falando do dia 14. O que eu estou querendo dizer? Eles saíram anos anteriores, no dia 14 do primeiro mês do Egito. E eles estavam a um pé de entrar na terra prometida, que eles iam invadir Jericó aqui, e celebraram a Páscoa no mesmo dia, eles estavam a um pé de entrar na terra prometida. É coincidência um negócio desse? É coincidência um negócio desse, meu irmão? Deus, ele tem o seu calendário bíblico. Ele faz, espera, mais um... Agora, vai! Tremendo, não é? Tremendo. Mas aí eles iam entrar. E aí, antes deles entrar, Deus chega para Josué e fala assim, não vai entrar não. Não vai subir não. Por quê? Porque eles não estavam circuncidados. E o que é a circuncisão? Em Gênesis 17, se não me falha a memória. Circuncisão
é o sinal de aliança com Deus. O que Deus está falando aqui, irmão? O período da Páscoa é um período onde a gente firma a aliança com Jesus Cristo. Para você entrar onde? Na terra prometida. Oh, glória! Esse é a semana para você firmar aliança com teu Deus. Para você entrar na terra prometida. A minha Bíblia diz assim no versículo 9. Hoje, eu revolvi de vós o opróbrio do Egito. Essa palavra do hebraico, ela significa assim, eu rolei para trás tudo que aconteceu no Egito. Tipo, águas passadas, entendeu? Acabou, Egito acabou. Eu estou removendo de vocês isso, rola essa pedra para lá, porque opróbrio, irmão, opróbrio significa vergonha, humilhação, desonra. O Senhor está falando no dia 14 de Nissan, que é hoje, né? Nessa semana, que é na Páscoa, falando assim, é na Páscoa que eu estou removendo de vós, tudo é água passada. Ah, mas eu roubei, eu matei, eu estuprei, eu fiz mal, eu xinguei, eu traí meu pai, deixa, tudo água passada. Pede perdão e me cobre com teu sangue, que eu vou fazer, eu vou manifestar, para a gente se manifestar aliança. Firma aliança comigo. Na Páscoa. É assim que as coisas funcionam, irmão. Eles estavam a um pé de entrar na terra prometida. O ponto é, Deus queria firmar aliança com o seu povo. Por isso que você tem que entender a profundidade disso, irmão. Você tem que entender que a aliança com Cristo é a coisa mais importante da tua vida, para você viver todas as suas promessas. Amém? Amém? Isso é poderoso. Deus não falou assim, você vai para a terra prometida de qualquer jeito. Ele falou assim, pô, você quer terra prometida? Cadê a minha aliança? Cadê a circuncisão? É daí para frente que as coisas começam. Você quer saber mais uma coisa interessante? Ou todo mundo sabe que eu estudo muito os rabinos, porque eles conhecem muito também, né? Os estudiosos dizem que nesse mês aqui, nesses dias, porque isso aqui, ó, que nesses dias, foi nesse dia que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Aí você fala, mas o que tem a ver? O nome Abrão é uma coisa, Abraão é outra. Deus mudou nesse dia. Por quê? Porque a partir dessa mudança de nome é que ele ia viver as promessas de Deus para ele de ser pai de muitas nações, e é quando ele foi anunciado que ele ia ser pai de Isaac. Entendeu? De vir todas as promessas. Deus muda o nome, é simbólico. Então, irmão, é muita coisa que aconteceu. Aí você vai falar assim, sério então que Deus mudou nesse período o nome de Abrão para Abraão? Porque Abraão é pai de muitos. E para ele ser pai de muitos, ele tem que ser pai. E quando Deus mudou o nome dele, embaixo está escrito assim, ó, daqui 1 ano você vai ter o filho. E aí eu te digo, Isaac nasceu em que período de época? Que período? Depois de 1 ano. Nasceu em que período? Na Páscoa. Nasceu no período da Páscoa. Olha que tremendo, irmão. Isso não é animal? Isso é muito louco. Olha como Deus trabalha no calendário dele. Irmão, você tem que conhecer esse negócio. Então, assim, Isaac foi o primeiro menino que nasceu e foi circuncidado desde pequeno. Porque quando Isaac nasceu, Ismael, que era o outro filho de Abraão, já tinha 13, 14 anos. Mas com Isaac foi desde o início a aliança. Tremendo, né? Com Isaac foi desde o nascimento que Deus já falou, é meu. Circuncisa, pratica a circuncisão nele aí, Abraão. Então, é que é muita coisa, irmão. Eu estou dando uma resumida aqui para não me estender muito.
Hebreus 12, 24 fala que Jesus Cristo, ele é o mediador da nova aliança. Irmão, se você quer viver as tuas promessas, você tem que ter uma aliança com Cristo. Não tem como. Você tem que firmar a sua aliança com Cristo. Fala assim, você que deseja, fala: Senhor, eu desejo firmar a minha aliança com o Senhor. Eu quero, Senhor, nesses dias, firmar a minha aliança com o Senhor. Te receber como meu Senhor e Salvador eterno por todos os dias da minha vida. Eu creio que o Senhor é o Salvador, o Filho de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vocês estão entendendo, irmão? Toda essa profundidade, toda essa circunstância, é isso que Deus tem reservado nesse período. E, por último, aí no versículo 10 para frente, vou ler aqui do 10 ao 12. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. Versículo 12. Fala assim comigo. E cessou o maná. E cessou o maná. No dia seguinte. No dia seguinte. Depois que comeram do trigo da terra, no ano antecedente, os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. O ponto, irmão, aqui é o maná que eles comeram em todo o deserto, que era a provisão necessária, era o feijão com arroz deles. A hora que eles estavam entrando na terra prometida, acabou o maná. Por quê? Porque agora eles iam comer das novidades da terra. Porque Deus ia colocar coisas novas para eles. Porque aquilo serviu por um período da vida deles. Agora Deus queria dar mais coisa para a vida deles. Tudo que é uma mudança de ciclo na vida, irmão, Deus vai mudando as suas coisas ao redor. Às vezes são amizades, às vezes é um trabalho, às vezes é isso. Mudanças de ciclo. Então não se estranhe se aparecer empregos novos. Não estou falando de desemprego, estou falando de empregos novos, de circunstâncias novas, de relacionamentos, daquilo que são promessas para a sua vida. Você ter novas ideias, você enxergar de outras maneiras. Porque Deus está cessando o maná. Aquilo que era a tua provisão até hoje, Deus falando, isso aqui serviu até hoje. Daqui para frente, eu tenho coisa nova para você. Tremendo, não é? E foi isso que aconteceu. 40 anos comendo maná. Acabou. Agora Deus tem coisas grandes. Amém? E Deus continua falando na sua palavra. Versículo 13 ao 15 eu vou ler. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué e lhe disse... chegou Josué a ele e disse-lhe... És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele lhe disse... Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe... Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. E assim Josué o fez. Irmão, agora vem uma parte legal também. Então eles já estavam sendo transformados, circuncidados, tinha passado pelo rio a seco. Aí imagina você chegando na tua terra prometida assim, ó. Você para e olha. Aí ele viu aquele murão de Jericó, né?
acho que ele virou e falou assim, putz, e agora? Quem poderá me defender? E aí ele olha para um lado, tem um anjo assim, ó, com uma espada. E ele vira, acho que meio que travado de medo, né? Você é dos nossos ou é dos nossos inimigos? Eu sou um príncipe do exército do Deus vivo. Presta atenção, irmão. O que Josué precisava demais naquele momento que ele ia ser o líder para entrar e conquistar aquela terra? Ele precisava do quê? O que vocês acham? Eu vou ter que entrar naquela terra. O que eu preciso? Ele precisava, irmão. Ele não tinha mais Moisés. Ele não tinha mais nada. Era ele. Certo? Era ele e quem? E Deus. Ele precisava ser encorajado para ele entrar naquela terra prometida. E aí apareceu um anjo ali. Com uma espada. Tipo assim, tô do teu lado, vamos. Rapaz, olha um negócio desse. Não é tremendo isso? Irmão, isso é maravilhoso. Deus, ele quer te encorajar para você viver o teu sobrenatural. Não tenha medo não, irmão. Ó, presta atenção numa coisa. Eu vou abrir um pouco mais aí umas coisas, só para vocês terem uma ideia. Vou estender um pouco aí, mas vocês aguentam aí. Deus, ele conhece o seu contexto. O que você tem que saber é pedir e orar para ele te ajudar. Por quê? Aqui, Josué, ele estava num ambiente de guerra, certo? Ele ia entrar onde? Numa guerra. Então, se está numa guerra, a gente ora a Deus para Deus enviar os seus anjos para ajudar a gente, certo? Para Deus ajudar, obviamente direto, ele envia os anjos. Mas que tipo de anjo ele precisava ali? Que tipo? De guerra. Anjo de guerra. E que anjo que veio? De guerra. Sábado eu estava orando por uma circunstância. E eu estava orando por uma situação aqui de saúde. E eu orei, falei, Senhor, eu preciso, né, ter saúde nesse ponto tal. Envia os teus anjos de cura para me curar. E quando a Daniela teve essa visão dos 2 anjos, eu não tenho muito discernimento disso. Conversei com os profetas amigos meus, eles mandaram, falou, Rodrigo, falei, o quê? Ele falou, esses anjos que apareceram, eles não são anjos relacionados a ministério, eles são os anjos pessoais sobre você e a sua família. Eu falei, glória a Deus, ele falou. E do jeito que você me descreveu, cor e tudo mais, é o anjo Rafael. É da ordem do anjo Rafael. É da ordem do anjo Rafael. E você sabe o que significa Rafael? Depois você leia lá em Êxodo 15, 26, se me fala a memória. Jeová Rafá é o Deus que cura. Deus estava respondendo a minha oração falando assim, filho, eu já estou te curando. Fique em paz. É assim que funciona. É assim que Deus quer fazer na sua vida. Então você está precisando do quê? Ser curado? Fala para Deus enviar os seus anjos de cura. Você está entrando numa guerra? Ora para Deus enviar os seus anjos de guerra. Qualquer dia eu vou ministrar sobre anjos aqui. É muita coisa, mas eu vou ministrar. Porque não adianta vir um médico para você ir na guerra com ele. Certo? Então você tem que entender qual é a sua necessidade. O que Josué possivelmente ele precisava ser encorajado nessa guerra. Aí Deus mandou um anjo de guerra. Falou, eu estou com você. Vamos que eu estou com você. Faz isso, irmão. Faz isso e você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Faz isso.
Porque o Senhor, Ele te escuta. Se você é um amado dEle, se você confiou nele a sua vida e você tem uma aliança com Ele, eu duvido que Ele não vai se manifestar na sua vida. Em nome de Jesus. Mas dá nome aos bois, seja específico. O povo pede, mas não sabe pedir. É isso que a palavra de Deus fala. Seja claro. Faça dessa forma. Josué 6,2 diz assim: então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Ele estava olhando lá para Jericó, a hora que olhou para o anjo e falou, e aí anjo? Ele olhou para a terra, Deus falou para ele, falou assim, ó, tudo isso daí eu já te dei, entre e toma posse. É isso que o Senhor está te falando, entre e toma posse. Nós estamos na Páscoa, é nessa Páscoa que o Senhor está te falando, entre e toma posse. Foi nesse período que Josué adentrou em Israel, foi na semana da Páscoa, e é isso que o Senhor está falando para você, irmão. Em nome de Jesus, é dessa forma que funciona, é dessa forma que vem. A Páscoa, ela te dá salvação, mas ela te dá a habilitação para você viver todas as suas promessas, se você crê nele. Ele vai agir na sua vida. E nunca mais você vai ter escravidão na sua vida. É dessa forma que você tem que crer e se posicionar. Você tem que determinar dessa maneira e falar, Senhor, se isso tudo aconteceu na Bíblia, eu quero viver também isso daí. E foi exatamente assim que eles saíram do Egito. E foi exatamente assim que eles viveram essa novidade de vida. E eles entraram em Jericó. Oraram, rodearam, declararam, e no final dos dias, caiu. Presta atenção, irmão, o muro pode parecer grande, mas para quem olha de baixo, mas para quem olha de cima, e é o Senhor, Ele é desse tamanhozinho aqui, para te entregar nas suas mãos. A maior circunstância das pessoas não viverem as suas promessas é por quê? Porque elas têm medo do muro. Porque elas não acreditam que o Senhor está conduzindo. Não tenha medo do muro não, irmão. Não tenha medo do inimigo. Porque mesmo que você não veja, se você orar e clamar, Deus vai estar na sua vida, te cuidando, enviando os seus anjos guerreiros, porque é para isso que ele serve. E ele vai te dar a resposta e a solução nesse seu caso, em nome de Jesus. E aí, para terminar, irmão, não precisa abrir. A Bíblia diz o seguinte: mas agora, libertados do pecado e feitos servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Irmão, você viu quanta coisa é para acontecer nessa semana. Para você sair do Egito, Deus fala, não lembra mais disso, isso aí não serve mais para você. De Deus te dar uma perspectiva de oportunidade, de Deus te mostrar a sua terra prometida, de Deus falar, eu vou junto com esse negócio com você. Mas tudo isso só vai acontecer para aquele que é circuncidado. E quem é o circuncidado nos dias de hoje? É quem tem aliança com Cristo. Essa é a Páscoa. Ele veio para morrer por mim e por você. E se você quer viver tudo isso tem um começo, e é na Páscoa. Então, eu te convido agora a você fazer uma oração comigo. Você não vai mudar de religião, não vai ter que mudar o teu cabelo, o time que você torce, não é nada disso. Mas você vai pedir para Ele cuidar de você. Você vai pedir perdão pelos seus pecados, pelos seus erros. Todo mundo mente, às vezes faz alguma coisa errada. Com certeza você já fez. Mas você vai pedir perdão, vai pedir para Ele cuidar e guiar a sua vida para que você viva essas promessas. Fala assim, Senhor, na Tua presença eu te entrego a minha vida, te peço perdão pelos meus pecados,
pelas minhas falhas, pelos meus erros. Senhor, cuida de mim. Escreve meu nome no livro da vida e me conduz para essas oportunidades, para que eu saia da escravidão, para que eu alcance todas as promessas da minha vida. Me encoraja, Senhor. Eu preciso do Senhor. E eu estou te pedindo e te entregando a minha vida em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Consagra essas vidas diante de ti e peço que o Senhor esteja guardando, protegendo, conduzindo para aquilo que é a tua vontade, Senhor. Que eles possam ter uma experiência poderosa, marcante, significativa e transformadora para que vivam um novo ciclo em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, compartilhe esse vídeo, mande para pessoas que não conhecem a Cristo. E você que se posicionou em Cristo, se quiser me chamar no particular, vamos conversar. Posso te ajudar em algumas coisas para que você tenha uma vida com Ele. Eu vou desligar agora que nós vamos participar da ceia aqui em casa. Faça a ceia aí na sua casa, participe e viva uma nova vida com o Senhor teu Deus. Amém? É Páscoa, irmão. Ele não está morto. Ele ressuscitou. E Ele quer cuidar da tua vida. Hoje, amanhã e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém? Levanta as suas mãos. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a unção e o poder do Espírito Santo da promessa seja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Que a presença do Senhor seja marcante e significativa. E que hoje você viva a Páscoa do Senhor e Ele renasça na sua vida para que você viva todas as suas promessas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, amém, irmãos? Amém? Abraço para todos aí. Nanda, Rosângela, Queca, Érica, Ana, Raquel, Neiva, todo mundo, Edi, todo mundo comentou aí. Rosângela, abração para vocês. Geni, fiquem com Deus. Amém? Abração. Deus abençoe. Até semana que vem. Qualquer coisa me chama num particular aí. Um abraço, Deus abençoe.